Seguinte, seja bem-vindo aqui ao novo vídeo do meu canal. E eu vou falar de uma coisa, né, que está muito em voga nos dias atuais, mas de uma maneira um pouco mais diferenciada. Justamente porque nesse domingo passado a gente teve esse negócio aí, né? Pois é, e que você sabe que se eu falar, mas eu vou falar aqui porque o YouTube de toda maneira vai marcar o meu vídeo, né? Que é essa questão aí das eleições. E aí foi para o segundo turno com os candidatos que a gente já sabe quem são, mas aí eu percebi uma coisa, não só no sentido de escolha, mas um pouco mais além disso, mas no sentido de que as pessoas elas estão dependentes de inspirações, no sentido de como pensar da maneira que aquela pessoa pensa, mais ou menos dessa maneira, justamente porque eu percebo que hoje não há uma independência no pensar, mas sim uma dependência sobre esse mesmo pensar. Porque muitas vezes a pessoa ela precisa de um herói, de uma inspiração para poder pensar como ela e não através daquela pessoa poder tirar suas próprias conclusões e o seu modo de pensar. Aí você deve estar me perguntando assim, Guilherme, mas poxa, pensar por si mesmo não é uma coisa que dá trabalho, não é uma coisa que é difícil? Eu acho que é o seguinte, sim, dá trabalho, sim, é uma coisa que tem a sua dificuldade, mas é libertador. Justamente porque é libertador. Pelo fato simples de que pensar por si mesmo te dá muita garantia de que você não vai seguir uma manada, de que você vai pensar além da manada, ou seja, você vai tirar o foco daquela questão e vai se distanciar daquilo e ter uma visão macro daquele todo. Ou seja, cada vez mais eu percebo que as pessoas estão dessa maneira, pensando dependente de um herói, pensando dependente de um mentor e assim, subsequentemente, não tendo a sua identidade representada através do seu pensar e das suas atitudes. Eu, assim, adquiri isso, confesso, muito mais pelos livros que eu li e leio até hoje e, subsequentemente, pelas reflexões que eu ando fazendo muito na minha vida. E eu posso dizer para vocês que, assim, eu tenho as minhas inspirações, óbvio, mas elas vão mudando ao longo do tempo. Exemplo, eu sei muito mais do que hoje, aliás, muito mais do que ontem e amanhã muito mais do que hoje, que Jesus é meu Senhor e Salvador. Ótimo, amém, sempre. Mas, por exemplo, teve um cara como o Flávio Augusto, que há uns 10 anos atrás eu o conheci e gostei durante muito tempo, mas de uns 2 anos para cá eu já não tenho gostado muito, porque as minhas ideias atuais meio que se divergem com as ideias atuais do mesmo. E tá tudo bem, tá tudo de boa. Eu acho que o importante é a gente, dentro do nosso próprio pensar, poder evoluir com esse mesmo que a gente tenha que deixar de lado antigos mentores, mentores dos quais a gente um dia se inspirou, mas hoje por conta dessa colisão de ideias, por conta dessa, como é que é agora, eu esqueci o nome da palavra, por conta dessa questão, dessa divergência de ideias, a gente tenha que deixar esses mentores de lado e assim seguir outras linhas de pensamento, outros modos operantes de viver e de poder pensar na nossa vida. Então é dessa maneira que eu tento evoluir no meu pensar e também nas minhas atitudes subsequentes. E cara, é uma coisa assim libertadora, porque nesse quesito ainda da eleição, eu que sou um cara anarcocapitalista, um cara totalmente fora desse âmbito de polaridade, que eu acho que não está ligado diretamente a um lado A ou um lado B, mas simplesmente pela moralidade, entendeu? Pelo menos o que eu penso. E muito mais do que isso também está ligado à liberdade das pessoas, no sentido de onde o Estado deva tirar as mãos de tudo aquilo que elas fazem e a ser subsequente deixe elas fazerem através da praxeologia, como Ludwig von Mises falou, né? Pois é. E aí o que acontece? Eu percebo nisso, no meio dessas eleições, essas coisas, que as pessoas estão muito vidradas nesse quesito. Ah, eu vou pensar como o Bolsonaro pensa. Ah, eu vou pensar como o Lula pensa. Ah, eu vou pensar
como o Ciro pensa, ou sei lá, quem seja, aquele padre lá que parece o Jorge Aragão? Pois é. Então, eu percebo muito essa maneira, uma dependência das pessoas de um herói, de um mito, de uma inspiração para poder ter como molde e subsequentemente dizer, eu penso como essa pessoa. Aí falta muito nisso nas pessoas, no sentido de seguinte, eu tenho como parte de pensamento essa pessoa, mas eu tenho que pensar por mim mesmo, porque minha condição é diferente daquela pessoa da qual eu me inspiro. E, consequentemente, eu preciso também pensar independente dela, porque se eu evoluir num âmbito e ela continuar com os mesmos tipos de pensamento, tem uma hora que as coisas vão chocar de fato. E aí, consequentemente, a gente, ao invés de evoluir, vai empacar, estacionar na vida, como se tivesse com o freio de mão puxado. Então, cada vez mais que a gente pensar sobre isso, sobre as nossas próprias atitudes e como estamos evoluindo na nossa vida, no pensar, nas atitudes e em outras áreas subsequentes, a gente de fato vai poder evoluir melhor, independente de todas essas coisas que estão aí. E outro detalhe, eu também deixei mais de lado essa questão de jornal, TV, já há muito tempo, acho que tem uns 6 anos essa brincadeira aí, que eu já não vejo mais jornal, que eu já não vejo mais notícia, porque a gente sabe como essas questões são cheios de falácias, narrativas, mentiras em geral. Então, eu entendo justamente isso. E isso me dá muito mais margem dentro da minha cabeça de poder pensar além das coisas, de poder ter justamente o espaço devido dentro da minha mente, para poder pensar um pouco mais além, mais ou menos como um enxadrista, que sempre tem que pensar uma jogada à frente do adversário, uma jogada à frente daquilo que ele está executando, ou seja, ele executa determinada jogada já pensando no que o adversário vai fazer e mesmo que ele faça diferente, ele já tem pensado um modus operandi diferente, um plano B, um plano C, um plano D, sei lá, o alfabeto inteiro, mas ele está sempre um passo à frente da manada, do todo, para que de fato ele possa evoluir no seu pensar e executar aquilo que ele deve executar, que é no caso o ganho do jogo, o checkmate. Então, para mim, funciona dessa maneira, justamente pelo fato de eu excluir essas questões mais, para mim, né, que não servem, né, para mim não é interessante, justamente porque se tiver coisas relevantes no mundo, elas vão chegar de qualquer maneira para mim, né, através de WhatsApp, as pessoas comentando, etc. Então, não é preciso ficar vidrado o tempo todo na TV e nem ter a mesma opinião do William Bonner, não é mesmo? Então, pois é. Então, só queria falar mesmo isso hoje, nessa questão dessa interdependência do nosso pensar e que de fato a gente possa cada vez estar dessa maneira. Assim, como eu digo, você pode ter a sua inspiração em quem seja lá quem for, mas de fato que você pense de maneira independente e traga essa pessoa não como uma referência assim, cruel, uma coisa sólida, mas sim que você traga como inspiração para a tua vida. E aí, de fato, você siga da melhor forma e, consequentemente, se trabalhando da melhor maneira possível, também dentro desse pensar e das suas atitudes pela vida por vias de consequência. Tudo bem? Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas. Eu sei que foi um pouco confuso esse vídeo aqui, mas se você quiser deixar seu comentário para qualquer dúvida, se você concorda, se você discorda, deixe seu comentário aqui embaixo para saber quem é você, para eu poder te conhecer um pouco e a gente poder debater um pouco essas ideias aqui. E ó, clica no botão de se inscrever, clica na sineta, porque tem vídeo aqui que eu vou deixar aqui de vez em quando. Não prometo vídeos toda semana, mas eu vou deixar de vez em quando aqui um vídeo para vocês no meu canal, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.